Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procurador Eliseu de Moraes Correia. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente, em representação deste tribunal, auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 27, de 29 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Aquele que retorna, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar sobrestamentos, são 70 processos, processo na Diretoria de Contas Municipais, aguardando julgamento de relatório de inspeção. Tenho também um processo na Diretoria de Contas Estaduais, prorrogação de sobrestamento, e 4 processos na Diretoria Jurídica, aguardando julgamento de ações judiciais. O restante são processos a serem sobrestados na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, uma boa parte aguardando o julgamento da tomada de conta extraordinária 602-144-2013, que trata da situação de agente profissional, decreto 7.774 de 2010, e outra parte aguardando a admissão de pessoal anterior. Então, sem me pronunciar quanto aos números dos processos, a lista segue para a Secretaria da Câmara e apenas com esses detalhes. Devidamente anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes da Segunda Câmara, eu tenho 2 processos de prestação de contas e transferência, 107.860/2013, Secretaria de Educação, e 381.230/2014, Fundação Araucária. Em ambos são processos do lote, que nós denominamos lote City, que, de acordo com os pareceres, a proposta é pela regularidade com recomendações. Regular. Tenho prestação de contas do prefeito municipal 236.966/2014, município de Alto Piquiri, na qual, após a instrução em contraditório, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Na primeira análise, ficaram apontadas divergências de saldo em contas e grupo do balanço patrimonial entre o SINAEM e a contabilidade, falta de repasse das contribuições para o INSS, tanto patronais como retida dos servidores, relatório do controle interno faltando conteúdos mínimos, contidos em atos normativos do tribunal, e resolução ao parecer do Conselho Municipal de Saúde, que apresenta conclusões pela irregularidade com algumas inconsistências. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais acolheu parcialmente a justificativa, entendendo sanada todas as irregularidades, à exceção da resolução do Conselho Municipal de Saúde. O que aconteceu nesse processo, senhor presidente? Nós temos dois pareceres. O primeiro, dizendo que, pela aprovação parcial, tendo em vista que o relatório anual de gestão estava ainda em fase de conclusão, isso por parte da Prefeitura, e estava em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas. E o outro parecer, dizendo que, já pela regularidade, dentro desta inconsistência, dentro dessa inconsistência, a DCM apontou e a entidade apenas atendeu formalmente, no sentido de apresentar um outro parecer, agora com 27 de dezembro, nós tínhamos 2, de março de 2014, e o último de dezembro, com os mesmos conteúdos, apenas dizendo que aprova integralmente o relatório. Mas não foram anexados nem o relatório anual de gestão e nem uma justificativa ou motivação
o porquê a modificação da aprovação parcial. Nem porque que naquela época também era parcial, apenas que não estava ainda concluído. Entendo, senhor presidente, pelo menos é uma opinião pessoal minha, de que temos que valorizar a atuação do Conselho. Aqui mostra a não atuação adequada do Conselho. E também a não dedicação do Poder Executivo em obter atos com conteúdo materiais adequados para que pudessem ser sanadas as duas inconsistências iniciais. Nem o relatório anual de gestão foi encaminhado, tanto pelo Executivo, tanto como anexo do parecer do Conselho de Saúde. Tendo que a irregularidade permanece, por isso que a proposta desse relator é pela expedição de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Elias Pereira da Silva, prefeito de Alto Piquiri, desde 2013, em razão de inconsistência dos atos relativos à atuação do Conselho de Saúde, demonstrando formalização de documentos para mera apresentação em sede de prestação de contas, aplicando-se a multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, ao senhor Elias Pereira da Silva, em razão da irregularidade das contas. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, não sei se o doutor Fernando consegue me ajudar. Inicialmente, o parecer do Conselho Municipal de Saúde apontava uma aprovação parcial porque não havia sido finalizado o relatório anual de gestão. Uhum. Estava em fase de conclusão, isso. E numa segunda oportunidade, foi acostado o parecer do Conselho Municipal de Saúde aprovando a gestão, considerando, então, que havia sido concluído o relatório. Não, isso não consta. Essa é a questão. É um outro parecer apenas dizendo com os mesmos conteúdos, né, mas só que agora seria pela aprovação integral. Só que o relatório não foi encaminhado nem pelo Executivo e nem pelo Conselho Municipal. E até pode existir. Acredito que agora, em grau de recurso, ele pode até trazer, né? Evidentemente pode trazer. Agora, a minha dúvida é a seguinte: o regramento do tribunal obriga que o prefeito apresente tanto o parecer aprovando quanto o relatório anual? Sim, na realidade, se você tem um parecer remissivo a um relatório anual de gestão, evidentemente que ele tem que ser acostado. Não é que eu não me lembro assim de cabeça se a normativa do tribunal tem exatamente o relatório de gestão. Eu estou vendo pela materialidade dos dois primeiros pareceres, que são da mesma data, e o segundo. Então, se estava em fase de conclusão, pelo menos tem que trazer o relatório e quais os motivos que levaram tanto a opinar pela aprovação parcial naquela época, né, em março, ou agora também pela aprovação integral. Então, nós não temos materialidade, temos só apenas formalidade. Não, Excelência, permite uma parte? Pois não. Eu sei desse processo porque foi eu que fiz o parecer. Senhor presidente, desculpe interromper sem pedir a... Vossa Excelência manda. Senhor presidente, senhores conselheiros, apenas gostaria de refrisar o seguinte: há uma grande diferença aqui em relação a essas manifestações do Conselho Municipal de Saúde. No primeiro, houve aprovação parcial, exatamente em razão da ausência do relatório, que impede realmente de ter um conteúdo efetivo do controle. E o segundo foi assinado apenas pelo presidente do Conselho. E o presidente do Conselho, como nós sabemos, é nomeado pelo chefe do Executivo. Não há nenhuma assinatura dos demais membros, à exceção do presidente. Então, este é um detalhe, além da ausência, como bem frisou o relator, da ausência do relatório. Ele deveria encaminhar o parecer com o relatório. O relatório não foi anexado e o parecer do Conselho é apenas assinado pelo seu presidente. Então, a razão pela qual nós, neste caso, opinamos também pela irregularidade. Senhor presidente, eu apenas fiquei em dúvida porque eu cheguei a ler a instrução tanto do primeiro exame quanto a instrução do contraditório e, assim, os termos que a unidade utiliza, eles não me asseguraram que, desde o início, o gestor deveria ter acostado o relatório anual de gestão. Então, essa foi a minha dúvida. Mas eu vou acompanhar, então, o relator quanto ao mérito, mas ainda considerando tratar-se de parecer prévio,
eu me oponho à aplicação da multa pela irregularidade. Está aprovado o voto do relator. Senhor presidente, outro processo solicito que permaneça adiado. Acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho um processo em pauta que teve nova audiência do Ministério Público de Contas. O doutor Eliseu emitiu um parecer nessa oportunidade e eu ainda não tive tempo para ler esse parecer porque retornei hoje para poder compor o quórum nessa sessão. Então, não tenho nada a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, desejando um ótimo retorno, e passo ao relato da minha pauta. Tenho processos do Sistema Integrado de Transferências, o SIT, são todos pela regularidade com recomendações, 84097112, 100.653.13, 100.742.13, 225.723.13, 307.568.13, 327.119.13, 834.177.13, 692.23.14, volto a dizer, todos eles pela regularidade com recomendações. O 535.059.12, em virtude do quórum, bem como o 240.657.15, continuam adiados. E também o 346.714.15, que está adiado. O protocolo 246.821.14, Câmara Municipal de Rio Branco do Ivaí, houve remessa dos dados eletrônicos no último dia 3 de agosto de 2015 e com farta documentação, eu peço permissão a esse plenário para retirar de pauta. Está retirado. O protocolo 274.965.14, Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana, 2013, DCM pela regularidade das contas, Ministério Público também é pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 179.883.09, que é o meu primeiro da pauta, eu tenho uma pequena dúvida quanto à aplicação da multa ao dirigente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, bem como ao senhor secretário da Saúde, motivo pelo qual peço permissão para adiá-lo até a próxima sessão. Minha pauta está esgotada, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 12 de agosto de 2015, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.